Senhores passageiros, estamos passando por uma área de instabilidade. Por favor, mantenham-se sentados com cintos de segurança afivelados. Todos aqueles que viajam com uma certa constância já até memorizaram essa frase quando a aeronave está passando por uma área de turbulência. Alguns nem se importam mais, já estão tão acostumados que o avião pode chacoalhar com uma certa frequência que você encara com naturalidade. Mas eu tenho certeza que até os mais habituados a viagens aéreas de longos trechos já passaram por algumas turbulências que lhe fizeram o coração bater um pouquinho mais forte, ou quem sabe trouxeram um certo frio na barriga. Eu tenho algumas, mas recentemente, no mês de maio, quando fomos de férias para a Argentina, em família, faltando 30 minutos para o fim da viagem, era madrugada, e uma tempestade fortíssima nos atingiu. E durante quase 30 minutos, aquele avião chacoalhava de um lado para o outro, com quedas bruscas por alguns metros. Os dois mais novos, de um modo inexplicável, não acordaram. Nós seguramos forte, mas a minha adolescente, Pamela, tem 14 anos, ela agarrou no meu braço e, aflita, em todo o tempo dizia: papai, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E eu dizia: filha, confie no Senhor que governa os ventos e as tempestades. Mas lá no fundo o coração se afligia em meio ao chacoalhar daquela aeronave. A vida nos traz momentos de instabilidade, não apenas nos voos comuns, os quais nos levam de um canto para o outro, mas em diversos momentos e circunstâncias. Há instabilidade na relação familiar, no casamento, na relação com os filhos ou pais. Há instabilidade também no trabalho, na vida profissional, em momentos que estamos em cima, noutros, repentinamente, estamos lá embaixo. Há instabilidade na própria saúde, onde subitamente somos acometidos por alguma enfermidade. Mas nenhuma dessas instabilidades, as quais eu mencionei, nos aflige tanto quanto a instabilidade espiritual, quando nos mostramos inconstantes em nossa comunhão, em nossa intimidade com Deus. Nós podemos dizer que a instabilidade espiritual nos leva à decepção, à dúvida, ao desânimo e a um testemunho infrutífero como cristãos. E pior ainda, instabilidade espiritual nos deixa extremamente vulneráveis ao pecado, às diversas tentações. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos muitos exemplos de homens e mulheres que se mostraram instáveis espiritualmente e que acabaram sucumbindo em sua fé. A exemplo do filho mais velho de Jacó, Rúben, que se mostrou instável espiritualmente e, quando tentado pela sua concupiscência, ele chegou a ter relações sexuais com uma das suas madrastas. E por esta razão, ele não herda o direito de primogenitura, o que seu pai deixa muito claro antes da sua morte, lá em Gênesis capítulo 49, nos versos 3 e 4, ao declarar: Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. A instabilidade não apenas de Rúben, mas de muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história, trouxe consequências devastadoras para eles e para a sua família nuclear. É por isso que Deus nos exorta, como servos seus, como adoradores, cheios do seu Espírito, a sermos estáveis, constantes espiritualmente, e nos traz instruções nos mostrando o que é possível sim, numa terra cheia de instabilidades em todas as áreas, termos uma vida estável na presença do Senhor. Para descobrirmos os princípios de uma vida de estabilidade espiritual e de constância, eu creio que esse é o desejo de todos nós que adoramos a Deus, estamos reunidos aqui.
eu os convido uma vez mais a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo à igreja em Filipos, a carta da alegria. Nós voltaremos as nossas mensagens nessa preciosa carta no capítulo 4 e iremos ver hoje, no domingo que vem, princípios para uma vida de estabilidade espiritual. Filipenses capítulo de número 4, nós leremos do verso 1 ao 9, ainda que não trabalharemos todos esses versos hoje. Filipenses 4, de 1 a 9. Diz a palavra do Senhor: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais? Peça para Deus falar ao seu coração, na sua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, bendito é o teu nome. Nós queremos te adorar, porque mesmo em meio às nossas inconstâncias e instabilidade, o Senhor nos permitiu estar aqui, reunidos em tua presença, num culto de celebração. E neste momento no qual nos debruçamos diante da tua palavra, te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, fala-nos com clareza através da Escritura, que o Senhor nos traga orientação e encorajamento para descobrirmos e gozarmos de uma vida de estabilidade espiritual. Assim nós suplicamos com gratidão, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Aqueles que congregam conosco, nos acompanham com uma certa frequência, sabem que esta preciosa carta que Paulo escreveu àquela igreja em Filipe, igreja fundada na sua segunda viagem missionária, foi escrita em um dos momentos mais difíceis da sua existência. É conhecida como uma das cartas da prisão. Ele agradece uma oferta generosa desta igreja e ao mesmo tempo traz uma série de princípios, uma série de ensinamentos. Mesmo essa sendo uma igreja muito virtuosa, cheia de qualidades, existiam áreas específicas na vida deles, as quais demandavam um maior cuidado, uma maior atenção. Nós vimos na última mensagem que pregamos em Filipenses, que no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo estabelece qual deveria ser a prioridade absoluta na vida desses crentes. Em meio a tantas oportunidades e possibilidades, eles deveriam ter o foco maior em perseguir a imagem de Cristo aplicada sobre as suas vidas. Como exemplo, Paulo coloca a sua própria existência. Alguns que eram adeptos da doutrina do perfeccionismo, acreditavam que Paulo estava num nível tão elevado de espiritualidade, que ele não tinha absolutamente mais nada no que crescer. E ele deixou muito claro, a partir do versículo de número 12, que ele não havia alcançado a perfeição ainda, e que mesmo na sua maturidade, ele prosseguia perseguindo o alvo, que era se tornar como Cristo. E o prêmio se manifestaria na glória, quando ele receberia um corpo de glória, não mais limitado pelo pecado,
e pelas limitações do tempo, mas um corpo glorificado à semelhança de Cristo. É o que ele diz no versículo 21 do capítulo 3, quando ele declara: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Essa era uma palavra de encorajamento àqueles crentes, demonstrando que Deus havia começado uma boa obra, que eles se esforçavam perseguindo a imagem de Cristo, mas que um dia este mesmo Cristo voltaria e transformaria este corpo de corrupção em um corpo glorificado, à semelhança do corpo de Jesus, quando ressuscita dentre os mortos. E daí, irmãos, no capítulo 4, Paulo usa uma conjunção conclusiva, fazendo uma clara conexão ao versículo de número 21, ao que ele havia acabado de dizer. Em consequência de Cristo um dia transformar este corpo num corpo de glória, ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, vamos ler juntos? Permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo era efusivo e intenso em suas emoções, era um homem que em todo o tempo demonstrava o amor, o afeto sincero para com aquela igreja. Não era uma relação proforme, não era uma relação simplesmente de tapinhas nos ombros e de sorrisos amarelos, não, era uma relação profunda, uma relação gerada por Cristo, e por isso ele reafirma o amor, a saudade que ele tinha desses crentes, mas ao mesmo tempo faz uma admoestação, uma exortação, utilizando o verbo steko, é o verbo principal de toda essa sentença, do versículo 1 até o versículo 9, que significa permanecei firmes. Portanto, Paulo está falando de estabilidade espiritual, ele está falando de constância. Era um termo com conotação militar, utilizado em alguns textos fora da escritura no grego para militares que se colocavam na frente de uma batalha, diante de um pelotão de guerra, onde a guerra era mais intensa, mas mesmo quando a batalha se intensificava, aqueles soldados, eles não recuavam, eles não vacilavam, eles não retroagiam, eles permaneciam firmes, focados no alvo de atacar o exército inimigo. É exatamente essa mesma ideia que Paulo está dizendo: olha, ainda que vocês estejam sendo atacados por maus obreiros, os quais ele já chamou nessa carta de cães, pela falsa circuncisão, que eram os judaizantes que tentavam corromper a doutrina de Cristo, ele diz: olha, ainda que as perseguições aí fora se multipliquem, permaneçam firmes, focados, constantes, estáveis no Senhor. Não era um conselho, era antes disso, irmãos, uma ordenança. Mas para que esses crentes então pudessem desfrutar dessa estabilidade, dessa constância, Paulo estabelece alguns princípios. Ele traz então alguns indicativos de como eles alcançariam essa estabilidade espiritual. E o primeiro princípio que nós encontramos nos versos 2 e 3, para que aqueles crentes em Filipos e todos nós alcancemos estabilidade espiritual, é cultivar comunhão no corpo de Cristo. Eles deveriam cultivar autêntica e genuína comunhão no corpo de Cristo. E aí ele passa a tratar disso com um tema bem específico. Lembrem-se, essa carta foi escrita a uma igreja. Quando os filipos receberam esta carta, ela foi lida diante de toda a congregação, diante de todos os crentes, de modo público. Paulo já falou sobre a humildade, Cristo como exemplo supremo de humildade, de abnegação. Ele já os exortou a terem humildade, a priorizarem o bem um do outro, e agora, para falar de cultivar comunhão no corpo, ele vai tratar de um problema específico. E ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Eu acredito que no momento em que
o pastor desta igreja, ou os presbíteros desta igreja, estavam lendo a carta, tratando de assuntos teológicos tão profundos, tratando sobre escatologia, ou corpo de glória que nós iríamos receber, e de repente, uma transição tão brusca, numa transição tão brusca, é mencionado o nome de 2 membros da igreja, 2 mulheres. E ele faz uma súplica com toda a intensidade, ele diz: olha, eu rogo novamente. Ele repete essa súplica, implorando a que essas 2 mulheres pensassem concordemente no Senhor. Afinal de contas, quem era Evódia e quem era Sintique? Os teólogos tentam discutir o que estava acontecendo. Nós já vimos previamente que esta igreja não tinha problema de heresia, era uma igreja zelosa nas escrituras. Esta igreja não tinha problema de imoralidade sexual, como tinha a igreja de Corinto. Esta igreja não tinha problema de falta de generosidade, era uma igreja generosa, mas essa igreja estava enfrentando problemas nos relacionamentos interpessoais. A comunhão no corpo e na igreja estava sendo abalada, de modo que Paulo começa a estabelecer o padrão para a igreja relacional. Era a humildade de Cristo. Cristo era um modelo que, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvazia e assume a forma de servo. Depois de estabelecer este princípio, Paulo então chama o feito à ordem, sem nenhum constrangimento, sem nenhum medo de ser processado, porque expôs publicamente, num culto público, em uma carta, 2 mulheres que eram membros da igreja. Tente se imaginar, por um instante, você membro dessa igreja, recebendo uma carta do grande apóstolo, e o apóstolo na carta menciona o seu nome e o nome de um outro membro. Como você se sentiria? Alguém aqui pode até dizer: eu sairia da igreja. Eu não admitiria tamanha exposição, humilhação pública. Isso não é amor, isso não é zelo, isso não é trato. Numa época onde os egos estão tão inflamados, onde as pessoas reivindicam tanto os seus direitos, e nós vamos falar uns com os outros, às vezes cheios de dedos, com um medo exacerbado de sermos mal compreendidos. Não que não devemos ter cuidado e zelo nos nossos relacionamentos, mas Paulo ele demonstra que os princípios de Deus estavam acima de todo e qualquer capricho. E ele chama a atenção dessa mulher. Alguns teólogos, como Hendrickson, concordam que elas eram membros da igreja, membros antigos ou antigas. Eram mulheres que provavelmente fizeram parte desde a fundação da igreja, lá no capítulo 16 de Atos, quando Deus salva Lídia e outras mulheres. Deveriam ser membros da igreja antigas pelo fato de Paulo conhecê-las pelo nome. Por isso eles acreditam também que eram líderes proeminentes. Não eram qualquer pessoa que chegara à igreja há pouco tempo. Eram mulheres que tinham influência sobre a igreja de Filipos. Uma outra constatação que nós fazemos no texto é que eram mulheres que já haviam contribuído muito para a existência e crescimento dessa igreja. Porque quando nós olhamos para o versículo 3, nós percebemos na exortação, quando Paulo declara que juntas elas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e os demais cooperadores meus. Muito provavelmente essas 2 mulheres, naquele período da plantação da igreja em Filipos, elas estiveram ao lado de Paulo, estiveram unidas, trabalharam, labutaram, pregaram o evangelho, mas chega um momento em que a relação azeda. Chega um momento em que elas têm um desentendimento tão profundo dentro da igreja, que isso passa a atingir a igreja como um todo. E os teólogos, como o próprio John MacArthur, concorda que o problema não era teológico. Não era teológico. Se fosse um problema de doutrina, Paulo teria se posicionado. Ele teria dito: olha, Evódia está certa e Sintique está errada em sua compreensão. Mas Paulo em momento nenhum se posiciona.
Então, o desentendimento que elas estavam enfrentando e prejudicando a igreja era por uma opinião. Elas tinham opiniões divergentes, e essas opiniões divergentes cresceram tanto a ponto delas inflamarem outras mulheres, e isso trouxe instabilidade e trouxe um mal-estar muito grande para a vida da igreja. Mas nós descobrimos, irmãos, que tanto Evódia quanto Síntique eram crentes e eram salvas, porque Paulo menciona no versículo de número 3 que o nome destes se encontravam onde? No livro da vida. Isso nos traz uma primeira aplicação, que é importante nós nos lembrarmos que mesmo pessoas salvas em Cristo, regeneradas, membros do corpo do Senhor, podem se desentender. E este desentendimento nem sempre envolve questões morais, onde um está certo e o outro está errado. Esse desentendimento nem sempre se dá porque um agiu no espírito e o outro agiu na carne. Às vezes nós temos e estamos em momentos diferentes da vida, e a percepção de alguém que está numa fase da vida pode ser diferente de alguém que está começando, e as prioridades às vezes não são as mesmas, e essas opiniões, elas não vão se encontrar, e não há nenhum mandamento claro. É por isso que Paulo havia advertido para que eles tivessem comunhão. Quando as opiniões eram divergentes, eles precisavam priorizar o bem um do outro. Quando há humildade, não há rixa a ponto de uma briga tão ferrenha que atinja outras pessoas e crie partidarismo. Isso aconteceu entre o próprio apóstolo Paulo e um outro servo de Deus chamado Barnabé, o seu primeiro companheiro de viagem. Quando eles saem na primeira viagem missionária e estão trabalhando lá no capítulo 15 de Atos, você vai encontrar essa passagem, e de repente eles levam um companheiro, um jovem, João Marcos. Só que quando a coisa aperta na viagem missionária, João Marcos, abandona a equipe, vai embora. Paulo fica para não viver, porque no momento de maior necessidade, aquele jovem os deixou na mão. Eles então voltam para Jerusalém. De Jerusalém eles voltam para Antioquia, de onde eles partiram da primeira viagem missionária. E quando estão ali em Antioquia, quem chega? João Marcos. Como quem não quer nada, o texto não diz isso, mas eu acredito, desconfiado, porque é assim que nós geralmente agimos quando erramos, quando somos inconstantes. E eu creio que ele chegou ali muito desconfiado, e de repente Barnabé diz para Paulo: olha, vamos levar João Marcos novamente para a segunda viagem. E Paulo diz: não, comigo ele não vai não. Esse que nos abandonou no momento de maior necessidade, não, ele não vai. Barnabé disse: não, ele vai, é melhor ele ir. Enquanto Paulo enxergava em João Marcos uma ameaça por sua inconstância para a viagem, Barnabé enxergava no mesmo João Marcos uma oportunidade de investimento e crescimento em um jovem que era inconstante. O texto diz, irmãos, lá em Atos 15:39, que houve entre eles, Paulo e Barnabé, tal desavença que vieram a separar-se. Quem estava certo? Paulo? Barnabé? Aparentemente nenhum dos dois. Paulo toma para si um novo companheiro, chamado Silas, e Deus abençoa abundantemente o seu ministério, e Barnabé coloca debaixo do braço o renegado e rejeitado João Marcos. Deus prospera Paulo gloriosamente. Aí nós temos o relato, segunda viagem missionária, igreja em Filipos, igreja em Tessalônica e tantas outras igrejas, terceira viagem missionária. E Barnabé? Barnabé não é mais mencionado, mas nós encontramos lá no final da vida, o mesmo Paulo, quando está no seu segundo aprisionamento, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, e diz: olha, me envia a capa, me envia os pergaminhos, me envia também João Marcos, porque ele me é muito útil. Aquele inconstante no início da sua vida, agora na maturidade, anos depois,
seria uma bênção na vida de Paulo, porque um homem chamado Barnabé decidiu investir em sua vida. Isso nos mostra, irmãos, que é possível sim, como crentes, por questões de opinião, às vezes nós divergimos e essa divergência se tornar algo muito acentuado, mas que não é a vontade de Deus, porque isso traz instabilidade, isso cria partidarismo, isso cria divisão no corpo de Cristo. E é por isso que Paulo então vai exortar que estes irmãos cultivem a comunhão, porque os ataques que vêm de fora da igreja, eles podem ser resistidos quando o exército se encontra unido, mas fogo amigo causa um dano muito pior à igreja do que qualquer investida de fora. E aí ele faz um pedido, no versículo de número 3, ele vai dizer, verso de número 3, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Quem era este fiel companheiro de jugo? A palavra no original grego é a palavra sísigos, e os comentaristas discutem se sísigos, que traduzindo-se significa fiel companheiro de jugo, seria uma exortação a toda a igreja em Filipos, que deveria tentar conciliar essas duas irmãs, ou se seria um indivíduo. Uma boa parte dos teólogos concordam, e eu concordo com eles, que Sísigos era um líder da igreja, possivelmente um pastor, que tinha em seu nome algo que aconteceu com Onésimo. Vocês lembram em Filemon, Onésimo, o escravo, que o seu nome significa útil, e ele tinha sido inútil, causando um dano ao seu senhor. E Paulo diz, olha, receba Onésimo, agora ele é útil. Paulo faz o mesmo trocadilho com o nome de Sísigos, e aqui em português é traduzido como fiel companheiro, mas poderíamos dizer da seguinte maneira, e a ti, Sísigos, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Paulo demonstra, irmãos, que para nós termos estabilidade espiritual, manter os relacionamentos interpessoais na igreja saudáveis, é algo sine qua non, é algo indispensável. Porque quando os anos vão se passando e as nossas lutas contra o pecado vão se revelando, as nossas dificuldades, os desentendimentos surgem. E às vezes nós que estamos no calor da situação não conseguimos enxergar onde erramos, não conseguimos enxergar o nosso orgulho, não conseguimos enxergar a nossa dureza em ceder, mas aqueles que estão no nosso entorno são essenciais para manter a paz. E a exortação de Paulo é que este líder Sísigos não estava fazendo nada, ele estava assistindo, assim como outros líderes, duas mulheres na igreja proeminente brigarem por questão de opinião e trazerem muitos problemas. E Paulo diz, olha, eu rogo, eu suplico a você, Sísigos, ajude essas irmãs a pensarem concordemente, a concordarem, seja um pacificador, seja um conciliador, seja aquele que se coloca no meio dos conflitos para apaziguar, para acalmar o ânimo, porque aí fora nós já encontramos tantas pessoas que adoram ver contenda, que adoram suscitar inimizade, que adoram ver o circo pegando fogo. E Paulo exorta aqueles crentes, e exorta a todos nós, irmãos, a sermos sísigos, conciliadores, pessoas que quando percebem os conflitos no corpo de Cristo, se colocam numa posição de apaziguar, fazer com que aquela pessoa tomada por indignação, por ira, ou por qualquer outro sentimento, venha refletir biblicamente, venha pensar aquilo que o Senhor deseja que ela pense, venha fazê-la até procurar um outro irmão, porque a palavra de Deus nos diz que se um irmão pecar contra ti, vai tu sozinho a ele e reconcilia-te com teu irmão. E às vezes quando estamos inflamados, não queremos procurar quem nos ofendeu,
Procuramos os mais próximos para fazermos os nossos desabafos. Às vezes a intenção, primariamente, não é nem de maledicência, é de desabafo. Mas o princípio bíblico é: se você se entristeceu com alguém, se você se chateou com alguém, vá até ele e se reconcilie, porque essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Amém? E quando alguém nos procura, às vezes nós servimos de isqueirinho, não sei se vocês conhecem essa expressão, tocamos fogo em algo que já está inflamado, ou então queremos dar uma de isentão: eu não quero me envolver, eu não quero problema, eu não quero saber. Mas essa não é a nossa função. Como membros do mesmo corpo, como uma família, nós precisamos cuidar uns dos outros. E a omissão de Císicos foi pecaminosa, e se nós formos omissos na reconciliação, nós também estaremos pecando. Precisamos ser pacificadores para que a comunhão seja mantida ao longo dos anos. Afinal de contas, irmãos, o escritor do livro de Provérbios, o sábio Salomão, no capítulo 6, no verso 16, veja bem o que ele disse a esse respeito. Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, 1ª, língua mentirosa, 2ª, mãos que derramam sangue inocente, 3ª coisa que o Senhor aborrece, coração que trama projetos iníquos, 4ª, pés que se apressam a correr para o mal, 5ª, 6ª coisa que o Senhor aborrece, testemunha falsa que profere mentiras. E qual é a 7ª coisa que o Senhor abomina? Juntos, o que semeia contendas entre os irmãos. Deus abomina isso. E o corpo de Cristo precisa agir pacificamente para que nós possamos dizer, como o salmista declarou, cheio de alegria: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso, o qual desce pela barba de Arão e escorre pelas suas vestes. Não há nada mais precioso de que quando nós nos unimos como igreja e unidos em comunhão, edificamos um ao outro, encorajamos um ao outro, fortalecemos um ao outro. Isso é meio de graça. Você precisa de outros crentes em sua vida, meu irmão. Você precisa de outras pessoas que caminham com Deus. Quanto mais isolado espiritualmente, ou quanto mais isolado relacionalmente um crente está, mais inconstante e instável ele será. Nós precisamos ter alguém para prestarmos contas de como estamos andando com Deus. Precisamos de alguém para nos encorajar. Precisamos de alguém para nos levantar quando caímos. Por isso, talvez você que faz parte dessa igreja há algum tempo, mas não se sente tão incluído, não se sente tão acolhido, é porque Deus quer que você se envolva com outras pessoas numa relação mais próxima. O culto de domingo, por mais extraordinário que seja, ele não é suficiente para isso. Existem pequenos grupos chamados de eco, existem grupos de discipulado que estão crescendo, chamados Life on Life, existem outras iniciativas como o Grupo Crescer, ministérios e forças de integração, e talvez você nunca se esforçou para se envolver com nenhum desses ministérios, mas eu lhe digo: quer ser espiritualmente estável, se envolva no corpo de Cristo e desenvolva comunhão com seus irmãos. Problemas vão surgir? Sim. Decepções vão acontecer? Sim, porque todos estamos em processo de transformação, mas nós desfrutamos de relacionamentos redentores. Estes problemas servem para que a imagem de Cristo seja moldada em nós e nós possamos crescer, à semelhança de Sintique e de Evódia, ainda que os seus nomes tenham sido mencionados publicamente. A palavra de Deus diz que o Senhor corrige aos filhos que ama. Paulo, então, depois de tratar este problema, e eu creio que deve ter ficado aquele climão na igreja,
Quando isso foi lido publicamente, Paulo então traz uma palavra agora de conforto. Não é fácil, irmãos, momentos de constrangimento em família e na família de Cristo, eles não são fáceis de lidar. Mas aí Paulo apresenta um segundo princípio para que nós possamos ter uma vida de estabilidade espiritual, de constância. Nós precisamos manter um espírito alegre. Além de cultivarmos comunhão no corpo de Cristo, nós precisamos manter um espírito alegre. E ele então menciona um dos versos mais conhecidos da carta, que é o versículo de número 4, vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O que Paulo traz aqui, irmãos, é um mandamento, é uma ordenança. Alegrar-se é um ato da vontade de obedecer a Deus, e ainda um fruto de um real relacionamento. A palavra kaireté é um imperativo no presente, é uma ordem. Por isso a alegria aqui não é um estado de espírito, porque nós não controlamos as nossas emoções. A alegria aqui não é uma emoção como as pessoas conhecem aí fora. É antes um princípio e uma condição do nosso espírito diante de Deus. Sabendo que os relacionamentos significativos, eles existem, eles devem ser cultivados, mas em alguns momentos eles sofrerão instabilidade, ruptura, ou em alguns momentos nós não teremos os relacionamentos interpessoais para nos alegrar. É muito bom quando nós estamos desencorajados e recebemos a ligação de alguém dizendo: olha, orei por você hoje, como você está? Muitos de vocês têm testemunhos de como Deus usou pessoas. Eu cheguei recentemente num restaurante de uma pessoa cristã, e uma irmã da igreja disse que também comia lá, e um restaurante que cresceu muito. E eu disse: olha, você conhece essa pessoa? Ela disse que sempre vem aqui. Ela disse: não lembro muito bem. E então eu abri no WhatsApp a foto e mostrei. Essa mulher começou a chorar e disse: nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu estava começando, essa pessoa chegava aqui e dizia: eu estou orando por você, não desista, Deus vai te abençoar, vai suprir as suas necessidades. Ela foi uma bênção na minha vida. É muito gratificante quando nós temos no corpo de Cristo pessoas que são instrumentos de encorajamento, mas em alguns instantes essas pessoas não aparecerão, ou por estarem muito atarefadas, ou simplesmente por não terem condições de estar ali. É por isso que, além de cultivar comunhão no corpo de Cristo, nós precisamos alegrarmos-nos no Senhor, cultivar um espírito alegre, tendo uma alegria que emana diretamente de Deus. Paulo já falou isso diversas vezes na carta. Ele diz: olha, eu não me canso de dizer, alegrem-se no Senhor. Por que será que ele repete? Ele repete, irmãos, porque se alegrar em Deus não é um exercício fácil. Alegrar-se em Deus não é uma tarefa que nós cumprimos assim, sem qualquer esforço. É uma tarefa que requer muita disciplina e foco. O próprio Paulo provou isso na carta que nós mencionamos, quando ele escreveu a Timóteo, na segunda carta, quando no momento de maior necessidade, aqueles que o amavam, ou o amavam de verdade, não puderam estar com ele. Se você abrir por um instante em 2 Timóteo, no último capítulo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, Paulo pede para que Timóteo possa ir ter com ele pede para enviar João Marcos também, como mencionamos. Mas no verso 16 ele menciona o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Vamos ler juntos? Antes, todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Juntos ainda, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida,
e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Vejam só que no momento onde ninguém pôde estar ao seu lado, o Senhor esteve com aquele homem. Por isso, irmãos, esta alegria sobrenatural numa perspectiva bíblica é uma profunda confiança de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas em nossa existência. Não era um absurdo Paulo, mesmo numa prisão, escrever para aqueles irmãos que estavam sendo atribulados, que eles deveriam se alegrar no Senhor. Eles tinham alguns motivos circunstanciais, sim, nós já vimos várias razões pelas quais eles poderiam se alegrar. Eles poderiam se alegrar pelas lembranças de tudo aquilo que viveram juntos. Eles poderiam se alegrar porque mesmo numa prisão, Deus em sua providência usou as cadeias para que a guarda pretoriana conhecesse o Evangelho. Mas Paulo não está focando nessas circunstâncias positivas. Paulo está chamando aquela igreja a se alegrar em Deus, em quem Ele é. É uma convocação mais diretiva de não apenas olhar para os feitos do Senhor e dizer, não, eu posso me alegrar naquilo que Deus já fez, ainda que eu esteja vivendo dias maus. Não é isso. Era uma alegria que transcende toda e qualquer circunstância ou pessoas que possam estar do nosso lado. É a alegria que emana de uma vida de profunda intimidade com o Senhor. É conhecê-lo. Conhecê-lo não apenas em nossa cognição daquilo que lemos na Escritura, mas conhecê-lo profundamente em sua essência. A estabilidade espiritual, irmãos, está diretamente relacionada sobre como a pessoa pensa acerca de Deus. A W. Tozer, ele diz em seu livro The Knowledge of the Holy o seguinte: o que vem às nossas mentes quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante acerca de nós. A história do gênero humano provavelmente nos mostrará que ninguém jamais subiu acima da sua religião. E a história da espiritualidade do homem demonstrará positivamente que nenhuma religião será melhor do que a ideia que ela possui acerca de Deus. A adoração é puramente baseada na ideia de que os adoradores possuem acerca de Deus, quer seja tal ideia elevada ou muito rasa. Por esta razão, a questão mais importante diante da igreja é sempre Deus em si mesmo. E o fato mais importante sobre qualquer homem não é o que ele faz ou diz, e sim o que ele acredita acerca do caráter de Deus. O seu conhecimento de Deus é essencial para a sua alegria e satisfação. O que você conhece do Deus que você adora? O que você conhece acerca do seu caráter? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela está repleta de afirmações de quem é o Deus que nós adoramos. Conhecê-lo é essencial para que nós possamos ter segurança em meio à tormenta, paz em meio às angústias, alegria em meio às aflições. No meio da Bíblia está um livro chamado de Salmos. Ele fala exaustivamente acerca do caráter deste Deus, de forma poética, para ser recitado e lembrado. E no primeiro salmo, o salmista diz no verso 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No versículo 3, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Juntos, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Porque o prazer deste homem está na lei do Senhor, porque a lei revela o caráter do Deus que adoramos.
A lei revela quem é o nosso Deus. A lei revela a sua soberania, o seu governo absoluto sobre todas as coisas. É por esta razão, irmãos, que nós podemos nos alegrar. Todas as vezes que olhamos o mundo ao nosso redor, sabermos quem é o nosso Deus e termos segurança nele. Foi este conhecimento acerca de quem é Deus, conhecimento experimental, tem a ver com experiência, que fez com que estes apóstolos que escreveram o Novo Testamento, mesmo nas mais profundas aflições, se alegrassem. A exemplo dos apóstolos, quando lá no capítulo 5, no verso 41, foram açoitados, esbofeteados, por causa do nome de Cristo. E olha o que o texto diz, capítulo 5, verso 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Que alegria é essa? É a alegria de quem conhece a Deus e sabe que Ele tem um propósito em todas as coisas. É a alegria daqueles que conhecem a Deus e sabem que Ele está usando todas as coisas para o nosso bem, para que a imagem de Cristo seja gerada em nós. É por isso que nós devemos, todas as vezes que estivermos desgostosos com algo ou com alguém, lembrarmos, Deus está te dando uma oportunidade para se alegrar nele. Tão somente em quem Ele é, podermos ter alegria em pertencermos a Cristo, em saber que o Deus que não negou o seu próprio Filho, mas entregou por amor a cada um de nós, nos deu o que Ele tinha de mais precioso, e nós não temos falta de absolutamente nada. Sabe por que nós não nos alegramos tantas vezes e andamos muito tristes? É porque o nosso conhecimento de Deus às vezes está tão raso e tão distante, que eu consigo me alegrar tão somente no que Ele faz por mim e não em quem Ele é. Nós precisamos resgatar esta intimidade que nos leva ao prazer e ao deleite por quem Ele é e por nos relacionarmos com Ele. Jesus, Ele foi um exemplo supremo de perfeita estabilidade, constância em todo o tempo, sendo tentado em todas as coisas, contudo sem pecado. Como disse o escritor aos Hebreus no capítulo 12, nos versos 1 e 2, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele é o nosso modelo e a nossa inspiração suprema para sermos constantes na presença do Senhor, cultivando relacionamentos significativos e genuína comunhão, mesmo quando os problemas surgem, mas, acima de tudo, nos alegrando em Deus, quando nos faltar oportunidades de alegria ao nosso redor. Nos alegrarmos por cumprirmos e completarmos o que resta dos sofrimentos de Cristo. Algumas histórias sobre estabilidade e constância espiritual me encorajam. E eu encontro algumas histórias entre os irmãos morávios, que não foram homens de profundo saber teológico, eram leigos, não se dedicavam tanto à teologia, mas eram homens muito piedosos, de muita oração, e missionários, evangelistas. E muitos desses homens eram jovens que são tão acusados de serem inconstantes e instáveis. Muitos grandes homens de Deus impactaram a história
ainda nos seus 20 anos, 22 anos, o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, Ashbel Simonton, chegou no Brasil com 20 e poucos anos e morreu aos 27. Me corrijam aí os teólogos se eu estiver equivocado. Mas impactou uma nação por sua constância, estabilidade espiritual. Portanto, a sua pouca idade não é desculpa, meu irmão. Ou a sua muita idade não é desculpa, porque quem nos traz constância é o Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos faz viver a vida de Cristo. No século XIX, 2 desses jovens moravianos que viviam refugiados na Alemanha, saíram da Morávia e foram para a Alemanha porque foram perseguidos, eles ouviram falar de uma ilha de escravos no noroeste da Índia. Nessa ilha tinha 3.000 africanos que trabalhavam como escravos, nunca ouviram falar de Cristo. E esses jovens, ambos com 20 anos, tinham por profissão coveiro, eles eram coveiros, e eles decidiram largar a sua vida, largar a família, para pregar o evangelho naquela ilha de escravos. Procuraram um dono da ilha, um inglês, um lord inglês, e ele disse: olha, nenhum pregador em sã consciência iria para aquele lugar. Se vocês quiserem ir, podem ir, mas eu não os levarei. Aqueles 2 jovens vendem as suas poucas posses e compram a passagem no navio de carga. E eles estão ali no porto, se despedindo dos seus amigos, se despedindo dos seus parentes, na certeza que nunca mais os veria. Enquanto eles estavam ali, firmes, resolutos, alguns choravam e perguntavam: por que vocês vão para aquele lugar? Vocês vão morrer no meio daqueles escravos. Por que vocês estão fazendo este sacrifício? E quando o navio se afastava lentamente, aqueles 2 jovens abrem os braços e com um sorriso largo declaram: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. É por isso que nós vamos. Exemplos como estes devem nos inspirar a termos uma vida mais estável, amando a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos por tua palavra, que é viva e eficaz, e nos chama pelo poder do teu Espírito a termos uma vida de constância, de comunhão, mesmo sabendo que ainda somos pecadores, não somos o que deveríamos ser. Nós sabemos que o teu Espírito habita em nós, e é pelo poder do teu Espírito, Senhor, que nós podemos ir além das nossas limitações, e entendermos que esta igreja militante, Igreja Presbiteriana de Tambaú, é o corpo de Cristo, que o Senhor nos colocou, onde o Senhor nos colocou, para crescermos em comunhão, para crescermos em intimidade contigo, tendo, ó Deus, profundos relacionamentos. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos nesta igreja pessoas que serão edificadas através das nossas vidas, e as quais nós edificaremos também. Ajuda-nos, Senhor, a quando os conflitos surgirem, nós sermos císigos, e não termos uma postura orgulhosa como Evódia ou Sintique, mas preferirmos em honra uns aos outros. E finalmente, Senhor, quando nos acharmos sozinhos, nós possamos encontrar profunda alegria em Ti, em Te conhecer e em ter uma vida de intimidade com o nosso Deus soberano, glorioso, revelado através do nosso Redentor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, é o que te pedimos em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.